Muito bem, este é mais um capítulo zero, né? Estamos aqui na TV Assembleia para conversar hoje com o escritor Luiz Felipe Abreu e ele vai lançar um romance e nos falar a respeito dessa obra, né? Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra para mim estar substituindo aqui o brilhante Gustavo Machado, que é o apresentador do programa, e quero já começar saudando então o Luiz Felipe. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Maurício? Bom dia. Também gostaria de começar saudando a ti e também a TV Assembleia e todo mundo que está nos assistindo agora, agradecendo esse espaço para a gente conversar. Que maravilha! Então, de bate-pronto, a gente pode começar falando, né, dessa obra que será lançada, né, As Rimas Internas, e gostaria que tu começasse aí nos apresentando desde as raízes, né, de como é que surgiu a ideia. Para ti é uma estreia também, é isso? Isso, é o meu primeiro livro, meu primeiro romance. Então, só para falar um pouquinho mais do livro, assim, dar uma sinopse, situar, ele é um romance, como eu comentei, escrito em formato de diário, né? Ele tem um pouco esse jogo com a estrutura, essa brincadeira formal, assim, e ele é um diário escrito por uma personagem, a narradora, que se chama Luísa, que é uma jornalista, que é convidada a escrever uma biografia. É uma biografia sobre uma escritora morta nos anos 80, uma escritora chamada Flora Las. E o livro reconstrói um pouco, né, em primeira pessoa, quase que em tempo real, um pouco a busca dessa narradora Luísa por reconstruir a história dessa escritora que essa escritora alude a algumas outras escritoras e escritores reais, né, assim. O livro ele é inteiramente ficcional, mas ele brinca um pouco com uma certa herança, com uma certa memória da literatura nacional, da literatura brasileira, sobretudo a geração dos anos 80, dos anos 1980, situada sobretudo no Rio de Janeiro, tido um pouco como a geração marginal da poesia brasileira. Assim. E o livro começou um pouco o processo de escrita, assim, né, sendo o primeiro livro, de tentar justamente brincar com esses personagens, com essa memória, e fazer um jogo borrando um pouco essas fronteiras entre ficção e realidade, que é uma coisa que eu gosto bastante. Assim. Claro, enfim, antes mesmo da gente chegar, depois a gente se aprofunda bastante no livro, tem alguns detalhes super interessantes aqui, mas a tua iniciativa em escrever, e aí depois, né, tu chega nesse romance, deve iniciar por aqui, mas de onde é que surgiu isso? Porque tu é sobrinho do Caio Fernando Abreu, né? Então eu imagino que esse parentesco com um dos grandes nomes da literatura brasileira deve ter tido alguma influência para ti, é por aí? Claro, com certeza. Acho que essa influência ela é inegável, né? Assim, como você comentou, eu sou sobrinho do Caio. Eu não cheguei a ter uma grande convivência com ele. O Caio falece em 96 e eu nasci em 93. Então, a gente tem convivência, mas não é exatamente uma da qual eu me lembro, assim, né? É Então, isso ela é uma porque influência... isso porque ele Pode falar. faleceu super jovem, né? E aí Exato. essa fatalidade acabou impedindo que vocês tivessem mais esse convívio, infelizmente. Exato. Exato, e por conta disso, dessa fatalidade, justamente, eu acho que a influência que ele e a obra dele tem, ela é ao mesmo tempo direta e indireta. Ela é direta, claramente, porque a gente tem uma linha de ligação direta, assim, né, conhecimento, mas ela também é indireta porque eu sou mais influenciado pela obra, né, não só pela obra, mas também por essa aura, né, de escritor, de alguma maneira, assim, né, eu cresci ouvindo falar sobre ele, é um nome que sempre me chamou a atenção por conta dessa ligação familiar, assim, um pouco de mistério também fica um pouco nessa relação, né? Porque ser uma pessoa que é ao mesmo tempo próxima, mas que a gente não conheceu, gera uma certa tensão nessa influência, nessa relação. E sempre foi algo que me impactou de alguma maneira e que também me instigou de alguma forma. Então eu acho que escrever também foi um pouco guiado por isso, assim, né? De ficar um pouco mais próximo dessa figura e desse universo que eu conheci e não conhecia ao mesmo tempo. Assim. Mas eu sempre fui ligado à literatura, talvez um pouco por conta disso, né? Uma influência não só do Caio, mas da família de modo geral, né? Assim, ele ser escritor também tem a ver com estar numa família que sempre valorizou muito isso. E esse é o primeiro romance, mas eu escrevo já há algum tempo, eu sou jornalista de formação também, né? Que Então eu legal. sempre fui ligado ao texto muito por conta dessa influência, com toda certeza, assim, né? E na tentativa de perseguir um pouco essa influência
pouco fantasmática, quase literalmente, assim. Claro, isso porque tu, embora a gente conheça a obra, né? Impossível não conhecer a obra do Caio, mas a pessoa, né? Como teu tio, enfim, e a pessoa tu não tivesse esse convívio. Mas que a gente sabe que foi um escritor que marcou época, tinha um estilo muito peculiar, porque fazia uma abordagem de temas que hoje talvez não, hoje com certeza são temas tratados com mais naturalidade, mas que lá nos anos 70, 80 e 90 eram tabus, né? E o Caio já, de uma maneira muito ousada, abordava isso nas suas obras. Enfim, temas como as próprias questões LGBTH, enfim, e uma série de outros assuntos que eu imagino que para ele deve ter sido muito desafiador. Então, essa influência, ela é bacana, né? Eu imagino que isso cause com certeza curiosidade em todos e aqueles que conhecem a obra do Caio para também acompanhar o teu trabalho. Agora, por outro lado, também eu entendo que gera uma responsabilidade para ti essa própria influência, né? Eu acho que deve pesar um pouquinho, porque afinal de contas ele tem consolidou e construiu um nome, uma carreira. Acaba tendo também um público muito segmentado hoje de leitores, enfim, e admiradores. E essa responsabilidade para ti eu entendo que deve pesar um pouquinho também, né, Luiz? Claro, com certeza, assim, né? Isso sempre foi uma coisa bastante engraçada, assim, né? Para mim, na minha relação com outras pessoas, com outros autores, com pessoas que eu entrava em contato, assim, eu sempre tive muito pudor de falar dessa relação, assim, né? Como se eu não quisesse colocar isso já na frente e gerar um certo tipo de expectativa ou um certo tipo de responsabilidade, como tu bem colocou, assim. Então eu sempre tive um Claro. pouco de pudor, de vergonha de falar mais dessa relação, mas eu acho que eu tenho lidado melhor nos últimos anos de entender que eu não necessariamente estou me colocando no lugar, né? Assim, traçar um caminho foi em Claro. alguma medida aberto, mas também fazendo alguns desvios nele. E eu acho que o romance ele tenta pensar um pouco sobre isso, assim, né? Não autobiograficamente, assim, não nesses termos, mas é um livro sobre alguém que está lidando com o legado de um autor, né? De certo modo, a trama do romance é essa, assim, né? A narradora ela tem uma responsabilidade também, que é diferente da minha, né? Ela tem que escrever uma biografia, mas é também uma responsabilidade. E o Claro. livro é uma tentativa dela dar conta dessa responsabilidade. Eu acho que tem uma sessão de psicanálise escrita aí também sobre a minha própria responsabilidade, mas escrita em outros termos. Assim. Mas com certeza, eu acho que é um autor que deve ser defendido e lembrado ainda, né? Pois, como tu bem lembrou, né, ele tratava de temas que nos anos 80, nos anos 90 eram temas muito difíceis, mas que hoje ainda são de alguma maneira, né? Hoje Claro. talvez tenham se tornado talvez até mais difíceis, né? A gente tem tido discussões na literatura e na arte contemporânea sobre censura, sobre moralismo, de uma maneira muito forte nos últimos anos. Então eu acho que é um nome que vale a pena ser trazido de novo nesse sentido, mostrar que mesmo numa época mais liberal, talvez, como a gente possa definir a nossa, ainda é um nome importante, porque tem questões que ele coloca que são cada vez mais presentes, né? Não resolvidas. Então, Sem é uma dúvida. responsabilidade, mas é também uma responsabilidade, mas é também uma necessidade, assim, colocar de novo esse nome em pauta e esses temas que ele tratava, alguns deles aparecem no meu trabalho também, outros não, mas eu acho interessante poder ser porta-voz desse nome também, novamente. Que legal, e a gente fica muito feliz, até pelo teu depoimento, de dizer que para ti não era muito confortável, né, falar dessa relação, e tu podendo tá nos falando hoje aqui, né, no capítulo 0 sobre isso, também é muito bacana pro programa, enfim, e a gente percebe que tu tem um modo até de te pronunciar muito peculiar, assim. Agora, essa coisa da responsabilidade, eu acho que vem muito da influência também do talento, né? Da escrita, o talento literário. Isso é a parte boa da coisa, né? A parte da herança bacana que fica e que pelas dicas, pelas coisas que tu tá, as características que tu estás apresentando do livro, sem dúvida já desperta muita curiosidade. Inclusive, Luiz, tem alguém que se referiu aqui numa página ao livro, né, e começou falando
das rimas internas de um modo bastante interessante. Aqui diz o seguinte: um romance que presta homenagem aos poetas malditos da geração mimeógrafo do Rio de Janeiro. O que tu pode nos dizer dessa descrição um tanto quanto diferente da tua obra? Uhum. Isso está no release, eu acredito. Acho que é daí que saiu essa informação. Porque essa foi uma Isso. das fontes de inspiração, fontes de inspiração do livro mesmo, assim, né? Que é a geração maldita, a geração mimeógrafo, né? É uma geração de escritores, né? Uma geração real de escritores, que começou, de certo modo, a ser identificada na década de 70, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? Uma geração que inclui autores como Ana Cristina César, eu acho que é o nome que ficou um pouco mais famoso, um pouco mais célebre quando a gente se refere à geração mimeógrafa ou geração maldita, mas que inclui autores também como o Torquato Neto, né, que era musicista também, né, compositor da MPB, o Chacal, Cacaso, alguns nomes da literatura nacional que na década de 70 e na década de 80 eram poetas universitários ainda, né, estavam na faculdade, mas escrevendo poesia, e começaram a distribuir os seus livros, seus textos, né, fazendo alguns fanzines e algumas publicações independentes, em mimeógrafos, né, a tecnologia que se tinha na época, né, como se eles mimeografavam os livros para fazer cópias e vendiam esses livros em bares, em eventos aqui no Rio de Janeiro, né. Esse nome, Geração Mimeógrafo, ele vai surgir de forma um pouco espontânea, mas ele vai se consagrar na década de 70 com um livro da Heloísa Buarque de Holanda, chamado 26 Poetas Hoje, que ela faz uma espécie de antologia desses poetas da década de 70 e 80 no Rio de Janeiro, e define um pouco a estética deles, o modo deles de ser. E, enfim, eu conhecia essa geração, né? Eu também sou pesquisador, então eu tenho um pouco de familiaridade com a teoria literária, com essas antologias, com essas questões. E sempre me atraiu essa história, né? Sempre me atraiu esse cenário, essa época, uma época um pouco maldita, como o nome diz, mas também um pouco mítica da literatura nacional, né? Tem uma cena ali, um certo cenário e alguns personagens que circulavam por esse período que me interessavam. Então o livro foi também uma tentativa de reconstruir esse cenário, né? Mas reconstruir ele ficcionalmente, né? Eu não me refiro a nenhum poeta que tenha de fato existido. Eu não uso no livro mesmo o termo da geração mimeógrafa, o termo da geração maldita, mas todos os personagens que aparecem nessa busca da narradora, né, que circundam essa poeta, que é como se fosse uma poeta da geração maldita, a Flora, eles são inspirados nesses personagens dessa geração, assim. Então é um livro que também tenta reconstruir um cenário que é real, mas tenta reconstruir ele por meio da ficção, por meio do artifício, assim. Esse é um dos pontos de partida do livro, assim, e um dos diálogos que ele tenta travar também. Mesclando um pouco de realidade com ficção ou transpondo a Exato. realidade através de uma linguagem de ficção, seria mais ou menos isso, né? Exatamente isso, assim, tentando reconstruir um pouco uma cena literária pela literatura, né? Não pela história, não pela documentação, não pelo jornalismo, mas tentando fazer a literatura reconstruir a sua própria memória, de alguma maneira, assim, né? Tentando também brincar com a própria linguagem desses poetas. Eu acho que tem um pouco isso do livro. Ele vai tentando construir uma linguagem que remete à linguagem da Ana Cristina César, do Torquato Neto, do Cacaso, também do Caio em alguma medida, que não faz parte dessa geração, ele é de uma geração imediatamente posterior, né? Mas Sim. que tem muitos ecos, né? O Caio, o João Gilberto Noll, Márcia Denzer, alguns nomes que são de uma geração um pouquinho depois da geração maldita, mas que ecoam isso, assim. E era o que me interessava mesmo, assim, né? Mais do que fazer uma reconstituição fidedigna, uma reconstituição jornalística, fazer uma reconstrução ficcional, literária, né? Com a liberdade que a literatura nos dá para inventar personagens, inventar histórias, tramas, intrigas, mas também com os desafios, né? De reconstruir vidas que existiram a partir de vidas que não existiram, que são dos personagens literários e ficcionais. Claro, e era justamente isso que eu ia te perguntar sobre as tuas referências, assim, com relação a escritores e a gêneros também. Eu acho que tu já falou um pouco disso, né? Eu acredito que esses sejam, esses nomes aí sejam as tuas principais referências e são também as tuas preferências de leitura, de gênero. O que que tu pode nos dizer sobre essas características pessoais tuas? Assim, como é que tu ocupa o teu tempo, que deve ser enorme, dedicado à leitura, a esse tipo de obra, né? Quais são os gêneros assim que tu mais gosta, Luiz?
Claro. Sim, esses autores são referências inescapáveis, assim, são referências centrais para minha prosa, para o meu trabalho. Meu trabalho não só de escritor, mas de pesquisador também. Eu acho que essas coisas se misturam Com bastante no livro certeza. também, em alguma medida, assim. Mas acho que o livro também expressa algumas referências também mais contemporâneas, coisas que eu gosto bastante de ler, coisas que eu estudo bastante, como o Roberto Bolanho, o escritor chileno. Eu acho que ele é uma referência muito marcada no livro, por alguns motivos, né? Eu acho que o Bolanho ele tem um pouco esse jogo de reconstruções de realidades a partir da busca de alguns personagens, em romances como o Detetive Selvagens, o 2666, que são os romances mais famosos dele. Mas me interessava fazer uma coisa que ele faz também, que é essa reconstrução de uma realidade específica, né? A reconstrução de um tempo e de um lugar específicos, né? No caso dele, ele reconstrói muito a cidade do México da década de 80, né? A qual ele viveu, e eu tento um pouco reconstruir esse Rio de Janeiro maldito também da década de 80. E tem uma brincadeira Sensacional. com gêneros também, né, no livro, e que tem a ver também com pesquisas minhas, com coisas que eu leio, que é ao mesmo tempo uma brincadeira com a biografia, né? Um pouco tensionar o que é escrever uma biografia, os desafios de escrever biografia. Eu uso também algumas referências para isso. E também o romance policial. Ele não é um romance policial, ele não tenta ser um romance policial, mas ele brinca um pouco com essa ideia de uma pesquisa, de uma investigação, né? Alguém que está em busca de uma pessoa que sumiu, no caso, né, para biografar uma pessoa que morreu, mas brincando um pouco com isso, né? Com achar pistas, com dar de cara com alguns becos falsos, né? Alguns becos sem saída, algumas pistas que não levam a nada, e reconstruindo esse painel, assim. Eu acho que são um pouco coisas que eu gosto de ler, de modo geral, assim, né? Adoro ficção de gênero, ficção policial, ficção lado B, assim, mas Claro. tentar perceber nesse tipo de trabalho as ferramentas, assim, né? Um pouco as estratégias para construir os mistérios e brincar um pouco com isso numa ficção, na minha própria ficção, por assim dizer. Que é uma viagem infinita, né? Essa viagem pelo mundo das linguagens literárias e das possibilidades que Uhum. existem dentro, né, da literatura e do tipo de escrita, do tipo de linguagem que tu vai utilizar, da maneira que tu vai te comunicar com o teu leitor através dos gêneros e formas literárias. Isso é uma viagem, eu acredito que deve ser infinita, porque tem um campo muito vasto de coisas para serem exploradas, né? Claro. Claro, exatamente. Assim, eu acho que é algo que esses autores que eu mencionei, né, como por exemplo esses autores da geração maldita, da geração mimeógrafo, faziam muito bem. Eles são bastante inovadores na próprio cenário da poesia brasileira da época deles, justamente por fazerem essa viagem, né, como tu bem adjetivou, como tu bem mencionou, assim. Eles são muito responsáveis por uma renovação da linguagem literária brasileira, por brincar com outros gêneros que não a literatura com L maiúsculo, né? A literatura séria, a literatura de verdade, como a gente poderia colocar com várias aspas, assim, né? A própria Ana Sim. Cristina César, né? Ela vai trazer a linguagem do diário, né? Ou a linguagem das revistas populares, isso acontece muito, né? O Cacaso vai trabalhar muito com oralidade. Então me atrai muito isso que é feito por esses autores e eu tento fazer um pouco, assim, de brincar com outros gêneros, com outras possibilidades de escrita que não estão só num certo cânone, como a gente poderia pensar. Assim, né? Pensar o que da literatura policial a gente pode pegar, né? O que de outras formas de escrita a gente pode pegar, como a questão do diário, né? Que vai estruturar o romance, né? Então ele não tem capítulos, ele não tem, de certo modo, um arco narrativo, como a gente teria num arco narrativo tradicional, porque é alguém escrevendo sobre coisas que vão acontecendo consigo, né? E eu acho que isso nos abre possibilidades, exatamente como tu falou, assim, as possibilidades são infinitas. Às vezes o desafio é achar um caminho só, né? Pegar várias referências que Sim. a gente gostou, mas Hum. descobrir qual é a história que se quer contar especificamente. Claro, claro, não, mas é fascinante observar a maneira como tu descreve e como tu vai te autodescrevendo, né, dentro desses caminhos que tu busca na literatura e a maneira de transpor através das obras esse lado B da literatura, né, essas questões todas muito interessantes. Eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado serão obras
fascinantes, curiosíssimas, né? E a gente tem muita coisa para falar também a respeito do livro, é claro, mas a gente acaba abordando aqui a história do escritor também, né? Claro. E esse conhecimento, claro, hoje tu já tem todo um conhecimento através das pesquisas, mas em que momento que iniciou essa predisposição, Luiz Felipe? Isso foi já muito cedo, já foi no período acadêmico. Quando é que tu começou a encontrar esses caminhos da literatura aí? Eu sempre fui muito ligado à literatura, né, por uma questão familiar. Eu sempre tive acesso a bibliotecas Sim. incríveis, assim, bibliotecas muito boas, mas um certo aprofundamento nisso, de fato, foi na faculdade, assim. Como eu comentei, eu sou formado em jornalismo, eu fiz uma faculdade de jornalismo, mas desde cedo no percurso acadêmico, no percurso mesmo da graduação, eu já fiquei próximo à pesquisa, fiquei próximo à pesquisa acadêmica, à pós-graduação, a grupos de pesquisa, né? Então eu fui me especializando um pouco nesse tipo de leitura, nesse tipo de pensamento, né, sobre texto de modo geral, né? Porque embora eu estivesse na comunicação, no jornalismo, eu comecei a estudar objetos literários, assim, né, tentando estudar algumas coisas, relações entre comunicação, Então, literatura, jornalismo e literatura. E eu comecei a me especializar nisso, assim, eu fiz mestrado e fiz doutorado também em comunicação, aí em Porto Alegre, né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro por conta da pesquisa, eu vim para cá para dar aulas, né? Hoje eu faço pós-doutorado em letras, agora na literatura mesmo, mas que eu, legal. eu comecei a entrar um pouco nesse pensamento da teoria literária também, assim, né? Tentando estudar um pouco esse lado do como se faz a literatura, o que se pensa criticamente sobre ela, e isso acaba marcando também a produção. Eu não consigo, assim como eu gosto de brincar com ficção e realidade, essa primeira fronteira que eu já mencionei aqui, eu gosto muito de brincar com a fronteira entre a literatura e a teoria, né? Entre o ensaio e a ficção, um pouco essas questões. Isso aparece um pouco no livro, assim, né? Tem muito ali de pesquisa de fato, assim, né? Não só de uma pesquisa de ler outros autores, mas também de ler livros de teoria, né? De ler livros críticos e tentar pensar como a gente pode tratar de alguns temas que são importantes para a teoria literária por meio da ficção, assim, né? Criando personagens e não conceitos. Mas na minha trajetória surgiu um pouco isso, assim, né? Por um interesse pessoal, mas que foi virando um interesse profissional também, né? Que eu transformei em um interesse profissional, me tornando um pesquisador e buscando me aprofundar um pouco nessa carreira especificamente, né? Como um professor Claro. e um pesquisador de literatura e de comunicação, um pouco pé nesses dois mundos também. O jornalismo, ele, sem dúvida nenhuma, que nos aproxima muito e Com não é certeza. incomum que ao longo de uma graduação de jornalismo que a gente se interesse muito, né, por essa parte literária, enfim, pela escrita, mas era mais no sentido de quando tu buscasse, né, a comunicação, porque quando se busca esse tipo quando se busca o curso de jornalismo em si, ou letras, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, já, ou é porque alguém orientou, ou é porque tu tá tentando seguir uma influência de alguém, ou é porque alguma coisa já despertou na gente, né, esse Uhum. interesse pela escrita, por alguma coisa, porque não tem quem a gente já desde muito cedo, todo mundo sabe que no jornalismo tu vai ler e escrever muito, né? Com certeza. Acho que todo mundo que opta por um curso de comunicação, de modo geral, mas acho que de jornalismo em específico, já tem Verdade. uma predisposição, né? Uma predisposição à leitura, à escrita. E eu acho que o curso de jornalismo, especificamente, uma coisa que eu posso falar, né, da minha experiência pessoal, assim, eu acho que ele é muito interessante para alguém que está pensando em escrever, seja ficção ou qualquer outra coisa, porque ele desperta uma coisa que talvez um curso de letras não desperte, que é uma curiosidade, né? Uma curiosidade, uma abertura ao mundo, às coisas que estão acontecendo, é uma certa formação de vocabulário, de coisas, de objetos, de livros, mas também de acontecimentos, né? Eu acho que quem está num curso de comunicação é uma pessoa muito curiosa e cabeça aberta. Eu acho que isso só tem a ajudar uma literatura e uma ficção. Eu acho que pelo menos para mim ajudou muito, assim. Mas eu acho que é uma experiência em alguma medida universal para quem trilha esses caminhos. E a respeito dos personagens, para a gente já começar depois do intervalo, a gente vai entrar mais nesse universo do livro, tentando, né, trazer o máximo de detalhes sobre essa obra que vai ser lançada em Porto Alegre, né, Luiz? O lançamento Isso. na sexta-feira, já dia 22 de março. Ao longo do programa a gente vai repetindo aqui para quem estiver nos acompanhando, ficar ciente de que
O livro do Luiz Felipe Abreu, As Rimas Internas, né, esse primeiro romance do Luiz, será lançado na sexta-feira, 22 de março, né, às 19 horas, na Livraria Clareira. É isso? Ali na rua Henrique Dias, bairro Bonfim, pertinho do centro de Porto Alegre. Então, assim, sobre a Flora, né, essa personagem, assim, que... Enfim, na mistura de realidade com ficção, o que tu pode nos dizer quem é a Flora? Como é que tu descreveria a Flora? Afinal de contas, ela acaba despertando na Luísa, né, o interesse a ponto de escrever a biografia dela. A Flora é por onde começa o livro, assim, de certo modo. O livro começa um pouco por esse interesse pela geração da poesia, interesse pela poesia da geração mimeógrafa, da geração maldita, como eu comentei. Mas, de certo modo, eu começo a pensar a história em torno dessa personagem, né? Ela é o centro do livro, mas é um centro ausente, justamente, né? Porque ela já não está presente, ela morre nos anos 80, e o livro é uma tentativa de dar conta dela, e o processo de escrita foi uma tentativa de criar essa personagem também, assim, né? As inspirações principais para ela estão um pouco nessa inspiração inicial, né, da geração mimeógrafa. Eu acho que a relação mais fácil de fazer com a Flora é a Ana Cristina César, um pouco, né? Isso aparece um pouco no livro. A Flora se chama Flora Lazar, ou Flora Laz, né? Mas ela assina como Flora L, que é uma brincadeira com o fato da Ana Cristina César assinar como Ana C. Então ela é um pouco a inspiração inicial, mas não é a única, né? Não é a inspiração única e nem necessariamente a central, eu colocaria. A Flora ela vira uma espécie de coxa de retalhos da influência de vários outros escritoras, sobretudo, né? Mas também alguns escritores, né? Eu acho que a Flora tem um pouco também da Sylvia Plath, né? A poeta estadunidense que também morre. A Sylvia Plath falece nos anos 70, se eu não me engano, um pouquinho antes, assim. Mas que é um personagem muito importante também, assim. Eu li algumas biografias da Sylvia Plath para conceber esse personagem, mas também tem alguns elementos ali que vêm de outros autores, né? Tem um pouco ali na personagem Flora e também nas coisas que ela escreveu, nas coisas que se diz sobre ela, na história pessoal dela, sobretudo. Tem alguma coisa também de Clarice Lispector, o fato de ser uma escritora filha de migrantes, né? Migrantes do leste europeu que vêm para o Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, também tem muito da Alejandra Pizarnik, que é uma escritora poeta argentina, que também é filha de imigrantes, assim como a Clarice Lispector, assim como a Flora Laz. Tem alguma coisa também do próprio Torquato Neto, que é um homem, né? Então tem uma influência diferente, mas alguma coisa da história e da figura um pouco trágica do Torquato Neto. Então a Flora é, de certo modo, muitas pessoas, porque ela tenta representar uma geração, como eu comentei aqui. Ela tenta representar uma geração, mas não só uma geração, ela tenta representar um modo de se aproximar da literatura, um modo de se aproximar da escrita, que eu identifico como sendo um modo, em alguma medida, comum entre todas essas influências, assim, né? Uma escrita um pouco melodramática, né? Uma escrita trágica, né? De personagens que não têm medo de escrever a própria vida, de fazer essa mistura entre a própria vida e a ficção, né? Personagens, escritores que viram personagem no livro, né? Assim, tem essa presença muito forte, né? Pessoas que têm uma personalidade muito forte, uma aura, e que marcam, né? Se tornam figuras centrais dos lugares por onde elas passam, que é um pouco o que acontece com a Flora, né? Ela só pode ser reconstituída, né, apesar de já não estar mais presente, pela memória das pessoas com quem ela entrou em contato. E o livro é um pouco isso, assim, o livro é uma sequência de entrevistas em alguma medida. Ele tem um pouco isso nessa estrutura dele, porque a Luísa vai conversando com pessoas que tiveram contato com a Flora, né? Ela vai reconstruindo a marca que essa personagem tão forte deixou nelas, como Ana Cristina, como Clarice, como Sylvia Plath, como Alejandra Pizarnik, como Torquato Neto, deixaram em tantas pessoas e podem, né, ser relembrados e reconstruídos até hoje. Assim. Então, o livro foi também um desafio, parecido com o próprio desafio da Luísa, de construir essa personagem tão grandiosa, mas ao mesmo tempo tão fugidia, né, tão esguia, que escapa na história com H maiúsculo, né, da história do tempo, mas também na história do livro, assim, né. Sensacional, sensacional. Beleza, então nós temos uma série de outras coisas para abordar, a gente vai deixar para depois do intervalo. Estamos conversando com Luiz Felipe Abreu, né, autor do romance Rimas Internas. Vamos continuar esse papo depois do intervalo e o capítulo 0 volta já.
Estamos de volta com o capítulo 0 aqui na TV Assembleia. Hoje estamos conversando com o escritor Luiz Felipe Abreu, que está nos apresentando o romance, né, que ele vai lançar na sexta-feira, que se chama As Rimas Internas. E ele está nos falando aqui, nos contando coisas brilhantes, coisas fascinantes e despertando uma curiosidade enorme a respeito dessa obra e também a respeito das próximas que certamente virão, né, Luiz? Essa deve ser a primeira de muitas, embora que a gente percebe o quanto tu fala de uma maneira assim, como tu vive, como tu tá vivendo de uma forma muito pujante essa obra, esse romance, né, que fala agora quando tu falasse da Flora, enfim, desses muitos personagens, dessa mistura de ficção com realidade e esse modo peculiar, esse gênero literário. Então, a maneira como tu fala, isso acaba despertando uma curiosidade muito grande em relação a essa obra, mas certamente é a primeira de outras que virão, né? Sim, espero que Primeiro sim, né? romance, Espero não né? entrar em Romance, nenhum bloco. claro, para deixar bem claro, primeiro Claro. romance. Sim, sim, sim. Não, é isso, assim, eu até tenho algumas coisas, né, escrevendo algumas outras coisas, mas é engraçado como esses processos acontecem, assim, né? Eu terminei de escrever esse livro, As Rimas, na verdade, em final de 2021, começo de 2022, assim, na primeira versão, de certo modo, né? Depois a gente volta, reescreve algumas coisas, tem um trabalho bastante grande nesse sentido, assim. Mas antes do livro estar no mundo, é difícil da gente partir para outra coisa, assim, né? Então Sem agora que eu tenho dúvida. escrito outras coisas, mas ainda muito vivendo esse mundo, como tu bem definiu, assim, acho que é uma boa definição, entrando de cabeça agora no processo de revisão final, agora para o lançamento, porque eu acho que a graça de escrever e de ler, de alguma maneira, também é como cada livro cria um mundo específico, assim, né? Cada livro cria um universo muito particular, né, a partir das suas referências, a partir da sua linguagem, dos seus cenários. Então está sendo muito bom voltar para o livro agora, né, depois de algum tempo. Né, eu tinha finalizado, ele vai para a editora, ele volta para a gente depois de algum tempo só, né, passando por revisão, preparação. Então é muito gostoso a gente entrar de novo, até às vezes se surpreender com algumas coisas, né, assim, né? Parece que o livro já não é nosso, e de certo modo já não é, né? Quando ele vai para o mundo, ele é dos leitores, de quem pega ele, assim. Então é legal, muito, muito legal participar desse processo, como tem sido, assim, nesses últimos meses pré-lançamento. Não Imagino que tem. vai ser ainda, né? Ah, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Processo e talvez tentando me colocar aqui nessa sensação que tu tens, é um momento tão bacana e tão gratificante que é daqueles que tu deve estar torcendo para ele durar bastante, né? Exato. Le- Exatamente, assim, né? A gente faz lançamento, quer fazer muitos lançamentos, fazer Porto Alegre, depois outros lugares, para isso também, né? Para esticar esse momento, também chamar atenção para mais leitores. Eu acho que ninguém escreve para si, né? Acho que a gente escreve partindo de alguns impulsos, vontades, desejos nossos, mas o objetivo é sempre o outro, né? Que isso seja lido, seja discutido, né? Que isso vá para o mundo e a gente nem tenha mais muito controle. Assim, eu não sou um escritor que quer ter muito controle. As pessoas podem interpretar como quiser, falarem o que quiser, mas o importante é que leiam. Sensacional. E depois dessa descrição que tu fizeste da Flora, o que tu destacaria também dentro da obra, dentro né, das rimas internas, assim, algum outro personagem que ele ocupe ou que protagonize a obra em equivalência com a Flora? Uhum. E a gente tem um outro grande personagem do livro, né? A Flora, de certo modo, é o centro, como eu comentei, esse centro ausente, esse Sim. motor, fantasma do livro. Mas a gente tem um outro grande personagem no romance, que é o Rio de Janeiro, na verdade. Não é um sujeito, que não é um outro escritor, mas o Uhum. livro ele também é, ao mesmo tempo que é uma reconstrução da Flora, com uma composição de escritores, o livro ele também é uma reconstrução de um certo Rio de Janeiro, né? De uma certa imagem de Rio de Janeiro, de coisas que se falam sobre o Rio de Janeiro. Porque o livro se situa na cidade, se situa no Rio por conta dessas referências, por conta da referência à geração do mimeógrafo, mas ele também tenta recuperar um certo imaginário dessa cidade na cultura e na literatura brasileira, né? O Rio de Janeiro é um pouco essa cidade muito mítica para a cultura brasileira, por várias questões, né? Por ser berço de vários movimentos, não só literários, mas artísticos de modo geral. Ser, de certo modo, um centro atrator de artistas, né? Pessoas que vão para lá.
E esse Rio especificamente, né, nos anos 80, onde circulavam esses personagens, mas por onde circulavam também os poetas da geração maldita, mas por onde circulavam também, né, os nomes da MPB, a questão das dunas da Gal Costa, que foram recuperadas no ano passado, né, por conta do falecimento dela, né, o impacto que ela teve numa certa contracultura do Brasil a partir do Rio de Janeiro. Então o livro tenta reconstruir esse Rio de Janeiro na visão da personagem, ao mesmo tempo que se passa no Rio de Janeiro contemporâneo. Né? Então o livro ele traz vários cenários da cidade, compara esses cenários de hoje com cenários antigos, né? Tem toda uma certa reconstrução do espaço, assim, de refletir sobre essa cidade que de certo modo todo mundo conhece, mesmo que nunca tenha ido, né? Nunca tenha Verdade. vivido. O que era, em alguma medida, a minha experiência também. Isso foi muito engraçado. Acho que é uma coisa interessante, assim, da história do livro. Né? Porque quando eu escrevi esse livro, eu não morava no Rio de Janeiro. Tinha visitado algumas poucas vezes, assim, né? Mas eu ainda não morava aqui. Né? Eu falo do Rio de Janeiro nesse momento. Enfim, escrevi com referências literárias, né? Usando outros autores, usando livros para reconstruir um pouco esse cenário, assim, né? Autores que são importantes para essa paisagem literária do Rio de Janeiro, como Sérgio Santana, como Rubem Fonseca. E depois, por conta de outras coisas, né, caminhos profissionais, eu acabei vindo morar no Rio de Janeiro, que é onde eu moro hoje, né, onde eu estou situado, assim, onde eu pretendo morar por algum tempo, assim, por questões profissionais. Então, de certo modo, eu inventei um Rio de Janeiro para o livro, né, sem estar dentro dele, e fui puxado para o Rio de Janeiro verdadeiro depois, assim, essas coisas que acontecem. O que torna essa relação com o livro até mais especial, né? Seguindo o que a gente estava conversando antes, assim, eu estou vivendo esse universo de alguma maneira, assim, de outro modo. Claro. E Agora. agora tu nasceste em Porto Alegre, né? Sim, Nas... nasci em Porto Alegre e vivi a minha vida inteira em Porto Alegre, até 2019. Em 2019 eu me mudo para São Paulo, também por algumas questões profissionais, e venho para o Rio de Janeiro em 2022. Eu moro aqui há 1 ano e meio, mais ou menos. Mas Puxado tenho toda a minha. pelas motivações do livro. É como tu disseste. Um pouco sim, né? Eu vinha Claro para cá que. por razões profissionais outras, assim, né? Vim Ah, aqui para sim. lecionar, mas de certo modo está em jogo, Não, né? Esse porque Rio de Janeiro literário também está puxando. Claro, porque o modo como tu falaste do Rio é muito fiel a esse Rio de Janeiro que a gente entende. Acredito que talvez até fora do Brasil é visto como uma Com certeza. cidade relevantíssima, né, no contexto da arte brasileira, né, não só da literatura, mas se a gente for parar para analisar aqui as nossas obras do próprio cinema brasileiro, enfim, eu acho que o Rio de Janeiro ele acaba centralizando, né, capitalizando de uma forma muito particular a arte brasileira como um todo. Tu concordas, Luiz? Não, com certeza. Eu acho que é uma das questões, né, nas quais eu estava pensando assim, no processo de escrita. Música, Né, de como, cinema. exatamente, ele cria uma espécie de imagem de um certo Brasil, né? Ou até do que o Brasil poderia ser, né? Uma imagem um pouco idílica, um pouco utópica, que não corresponde nem ao Brasil nem ao próprio Rio de Janeiro, assim, né? Mas ele centraliza muito isso, assim. Todo mundo tem uma imagem do que poderia ser o Brasil, do que poderia ser a arte a partir do Rio de Janeiro. E é um pouco isso que eu tento fazer com o livro. Assim. A personagem, a Luísa, que é convidada para fazer essa biografia da Flora, ela não é carioca, ela não mora no Rio. Tem algumas referências ali de que talvez ela seja do Sul. Tem essas cifras, essas relações com a realidade. Então, quando ela Sim. chega na cidade, ela descreve um certo choque de estar vivendo num lugar que parece cenográfico. É um pouco essa brincadeira, assim, né? Um pouco a brincadeira que a Uhum. gente tem quando a gente vai para esses lugares como o Rio de Janeiro. Então o livro também tenta aprender um pouco isso, assim, como a gente vive nesse lugar que não parece ser um lugar de verdade. E a gente vai aprendendo aos poucos que ele é também um lugar de verdade, né? Com seus desafios, com as suas questões, assim como a própria arte, né? Tem as suas contradições. Mas eu concordo 100%. Eu acho que o Rio de Janeiro capitaliza, acho que o termo que tu usou é muito preciso, a arte brasileira, assim como a Flora capitaliza um pouco a poesia brasileira para o livro. Então é um pouco a captura desses dois personagens, a Flora e o Rio, no romance. Por isso que eu tratei ele um pouco como um personagem. Assim, gostaria que ele fosse Sim. lido como tal.
Não, e isso fica muito claro, pelo menos pela forma como tu está colocando. E agora, para abrir uma janela aqui, já que a gente está falando dessa coisa do Rio de Janeiro, há quem diga que que Porto Alegre talvez seja das capitais do Brasil a mais parecida com o Rio de Janeiro. Tu nasceste aqui, viveste aqui até o ano passado, tá morando no Rio, e tu tem um olhar muito profundo, pelo que a gente percebe, para o Rio de Janeiro, pelo papel do Rio na nossa arte, na nossa literatura, o que acabou te instigando, te atraindo, e hoje também tu és um morador do Rio de Janeiro, não sei qual é, se é no centro, zona sul, não sei onde é que tu tá no Rio, mas a gente tem tu consegues verificar essa semelhança mesmo de Porto Alegre. Eu não sei se isso é geográfico, conheço o Rio, tive no Rio 2 vezes de passagem, pouco tempo, mas essa comparação de Porto Alegre com o Rio de Janeiro, ela tá mais no campo geográfico ou tem alguma coisa de cultura? Não sei o que tu pode dizer da tua experiência aí sobre isso, Luiz. Uhum. Aqui, só para responder, eu sou morador de Copacabana, como todo bom gaúcho, Que inclusive. Assim, maravilha, que maravilha. tem um pouco essa piada que todo gaúcho no Rio de Janeiro mora em Copacabana. Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, inclusive, sobre isso. Assim, o Sim. destino de todo gaúcho no Rio de Janeiro morar em Copacabana. Eu acho que tem semelhanças e diferenças bastante grandes, tanto semelhanças quanto diferenças. Mas para falar das semelhanças, eu acho que é uma questão mais cultural. Né? Tem uma questão geográfica de serem cidades voltadas para a água, né? Porto Alegre com o rio, com o Guaíba e aqui a Baía de Guanabara, o mar. Mas eu acho que a questão é muito mais cultural, assim, de serem cidades que têm uma vida cultural muito intensa. Eu acho que o que a gente estava falando do Rio de Janeiro com arte de modo mais amplo, assim, né? A referência principal é música que a gente tem. Eu acho que Porto Alegre tem com a literatura, né? Eu acho que Porto Alegre é uma das cidades com uma maior tradição literária do Brasil. É uma cidade que tem suas cenas literárias muito fortes e muito tradicionais também, né? A gente tem no contemporâneo, desde muito tempo, a questão da oficina do professor do Luiz Antônio Assis Brasil, a gente tem a formação da PUC, mas desde muito antes, né, para recuperar o que a gente estava falando desde o início, claro. A própria geração do Caio é uma geração de ponta na literatura nacional a partir do Rio Grande do Sul, né, e que envolvia outros nomes que são muito importantes, como João Gilberto Noll, como Charles Kiefer, como o Luiz Fischer no estudo. Então, eu acho que é uma referência cultural, assim, uma semelhança cultural muito forte. São cidades que giram em torno da cultura, da literatura, têm seus espaços de discussão privilegiados, e são cidades que se gostam muito, eu imagino, assim, ou pelo menos, né, percebo isso. Assim, a gente tem muitas pessoas do Rio Grande do Sul aqui no Rio de Janeiro, assim, é uma coisa que dá um match em alguma medida, e cariocas costumam gostar do Rio Grande do Sul também, assim, né? Estou fazendo um pouco essa ponte. Eu acredito, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que tem essa empatia aí. E como é que tu tá conseguindo dividir o teu tempo, né? Afinal de contas, a mudança para o Rio, então, se dá no contexto de oportunidades profissionais, e aí tu juntando o útil ao mais útil e também agradável, né? Que é a obra, tu consegues fazer olhar e vivenciar o Rio de Janeiro, mas com esse olhar de que daqui a pouco volta no tempo e resgata lá um Rio de Janeiro de décadas anteriores, né? E que é envolto por um glamour, não tem como ser diferente. Então tu consegue ter esse olhar que eu não consigo fazer ideia do quão legal isso deve ser para ti. E aí, como é que tu divide teu tempo hoje dentro do Rio, entre a parte profissional fora do livro, entre a obra e entre também o tempo pessoal, o tempo de lazer para curtir o Rio, para conhecer, para ir nesses lugares e poder fazer essas avaliações, para poder curtir a cidade mesmo? Como é que tu está conseguindo te distribuir? No momento eu sou pesquisador, né? Eu dei aula como professor na Escola de Comunicação aqui da UFRJ até o ano passado, mas era uma posição substituta, né? Uma posição temporária. No momento eu sou pesquisador de pós-doutorado num grupo de pesquisa na Letras da UFRJ. Assim. Então o meu tempo é dividido entre pesquisa e escrita, mas essas coisas se confundem muito. Assim, né? Às vezes, ler um artigo para fazer uma pesquisa, né, para desenvolver um projeto, para desenvolver um artigo. Nesse artigo, a gente encontra inspiração para alguma coisa que pode virar um conto, pode virar um personagem. Né? Então, quando a parte profissional é criativa também, em alguma medida, como é a parte da pesquisa, essas coisas ficam muito borradas. Assim, né? E a vivência do Rio de Janeiro também borra com isso. Assim, é uma
experiência de cidade muito curiosa em relação a isso, porque é uma cidade que chama para a história de si mesma. Assim, né? Ela tem essa permanência da própria história. Um exemplo para a gente pensar isso é a própria Escola de Comunicação da UFRJ, na qual eu estava dando aula até o final do ano passado, que é uma experiência profissional, enfim, a gente vai lá dar aula, mas o prédio da Escola de Comunicação é um prédio construído na época do Império. Né? É um prédio construído em 1860, se eu não me engano, aquele prédio, que é a sede da Universidade do Brasil, a primeira instituição universitária da história do país. Então a gente está sempre imerso nessa própria história da própria cidade aqui. Né? Eu acho que ela tem essa manutenção da própria história, como glória, como glamour, mas também como ruína, né? Essa questão tá colocada. Então essas coisas se misturam muito. Então, para responder não respondendo, de certo modo, meu tempo não é dividido. Todas essas coisas se misturam, né? Tanto o profissional como pesquisador, como escritor e também a vida na cidade. Eu acho que essas coisas estão sempre se batendo umas nas outras, assim, o que produz coisas, né? Como o próprio livro. Sem dúvida nenhuma, sensacional. Então tá aí, estamos falando aqui, né? Fizemos uma descrição da flora e agora falamos também do Rio de Janeiro, que são dois grandes personagens aí, né? Dessa obra de romance que tu vais lançar. Então, né, as rimas internas mencionam, né, esse protagonismo aí do ambiente em que se dá o contexto. E aqui nós temos na página Literatura RS, onde está o release do livro, né, um trechinho aqui que fala da obra. Eu vou me permitir tentar descrever aqui, né, o trecho que diz o seguinte: desculpe a pressa, sorriu o editor, me oferecendo a mão em um sorriso franco. Por trás do óculos de aros vermelhos, o rosto vincado e bronzeado era gentil, mas assertivo. Os mesmos tons se carregavam para a sua voz, abre aspas. Tive essa ideia ontem à noite e quase nem consegui dormir, precisava resolver isso logo. E depois tem mais um trecho abaixo, assim. Por que tu destacaste esse trecho, né? O que tu entende? Qual é a mensagem desse trecho destacado aqui, Luiz? Uhum. Isso foi a editora também em conjunto, né, produzindo release, que escolheu os trechos para a gente colocar no material de divulgação. Bastante interessante para a gente pensar. Ele é logo do começo do livro, assim, né? O livro ele abre com a cena da Luísa, a nossa protagonista, né, a nossa narradora, sendo convidada para escrever essa biografia, né? Então ela é convidada para ir para o prédio de uma editora, a editora na qual ela já trabalha, né? Para a qual ela já faz alguns trabalhos, alguns textos sobre encomenda, com o editor da editora, no qual ele convida ela para escrever. Né? Então ela é uma cena importante porque ela, de certo modo, dá o pontapé inicial na trama, mas ela também traz um tema que é um tema latente no livro, que acho que é um tema interessante da gente destacar, que é a questão de uma relação sobre o mercado editorial. É um livro que, de alguma maneira, pensa mercado editorial também. Por quê? Né? Porque a Luísa é convidada para escrever para a Flora como uma espécie de projeto da editora de recuperar nomes de uma memória da literatura brasileira, como a Flora, que é uma coisa que tem acontecido no mercado editorial contemporâneo brasileiro. Né? A gente tem um exemplo que talvez é o exemplo mais aparente, né? A gente tem um movimento da Companhia das Letras, por exemplo, né? Lançando obras completas de vários poetas e escritores nos últimos anos. Né? Um movimento que começou com o Paulo Leminski, que depois gerou uma reedição das obras da Ana Cristina César, tem as reedições da obra do próprio Caio Fernando Abreu lá também, né? Contos completos, e o da Ist, vários personagens que estão sendo retomados. Então, também uma reflexão sobre como o mercado editorial brasileiro está fazendo essa recuperação da história, assim, né? Uma recuperação, às vezes, até um pouco fetichizada, dependendo das obras que são lançadas, assim, né? Uma espécie de vontade de fazer várias biografias, porque biografia chama atenção. Eu acho que é um trecho interessante por conta disso. Ele faz um comentário sobre uma certa tendência, uma certa questão do mercado editorial brasileiro contemporâneo, assim, faz uma certa ironia com isso, mas sobre uma iniciativa que é de fato importante, de recuperação dessa memória. Assim. E também um trecho de início, assim, para dar um gostinho de quero mais para os leitores sobre essa trama, sobre essa história. Não, e foi muito bem pensado pela editora aqui esse trecho, né? Porque ele tem muito a ver com tudo aquilo que tu está nos dizendo sobre o livro, né? E fica essa coisa muito subliminar, e me parece que isso acaba norteando, né? Eu acredito que ao longo
ao longo de todo o texto, essa linguagem subliminar, essas mensagens com vários sentidos e que permite, né, uma gama de interpretações. Eu acho que isso é um pouco, e a gente percebe sentir, né, no momento que tu também fala da forma como tu vive o Rio de Janeiro, misturando tudo, e quando tu disseste também que a obra não é para ti, que tu não pretende ter o controle sobre ela. Então a gente percebe muito essa abertura de pensamento nesses trechos aqui que foram escolhidos, e eu acho que é um pouco disso, né, Luiz, essa coisa da mensagem, que ela é subliminar, que ela tem um pouco de, não sei se talvez a gente possa chamar um pouco de ironia, às vezes, na maneira de relatar, mas que permite ao leitor variadas interpretações que talvez conduzam para um mesmo lugar ou não. Eu acho que é por aí. Não, com certeza. Eu acho que é uma ótima leitura, Maurício. Eu gosto muito da ambiguidade. Eu acho que, enfim, fica bem aparente, como tu bem percebeu, assim, né, em várias coisas, não só no texto. Sim. Mas eu acho que essa é a característica da linguagem literária por excelência, né? Se tivesse que escolher uma característica definidora da linguagem literária em específico, eu diria que é essa ambiguidade, né? Uma certa reserva em oferecer respostas, né? É muito mais interessante oferecer mais perguntas sobre as perguntas, em alguma medida, para que o texto tenha Sensacional. essa construção coletiva, como eu comentei. E o livro vai nesse sentido, assim, né? Tanto em termos de forma, eu acho que a minha linguagem ela é ambígua no texto, assim, né? Eu tento fazer essa provocação, mas também na temática, assim, né? De certo modo, o tema do livro é um pouco essa dificuldade de obter respostas claras, né? Sobre quem era a Flora, mas também sobre outras coisas, né? Sobre por que o editor está me convidando para escrever esse livro, é um pouco uma dúvida que a Luísa sempre tem. Isso não fica muito claro, assim, né? Por que ela? Por que esse livro? Por que esse momento? Assim, né? E a minha tentativa é de nunca resolver essas questões. Às vezes dá vontade de entregar uma coisa mais redondinha, mas de entregar com essas arestas mesmo, né, para que a leitura construa o livro também. Sensacional, sensacional. E aí, dando essa deixa aí dessas questões, né, de não de negar a resposta ou de dar a resposta, mas deixar essa ambiguidade, despertando essa curiosidade, eu quero aproveitar para a gente falar do lançamento, né, da promoção do livro, onde comprar. Vamos dar esse serviço aqui para quem estiver nos acompanhando, para a gente saber como ter acesso à obra. O que tu pode nos dizer de uma maneira prática sobre Claro. as promoções, a venda do livro, enfim, já pode citar também algum endereço que tu tiver aí que possa facilitar o acesso, também tu pode deixar e já falar para nós, Luiz Felipe. Claro, com certeza, com certeza. Assim, acho que antes de dar as informações de serviço exatamente, acho que é legal falar da editora também. Esse Claro. livro, já que a gente estava falando de editora agora há pouco, esse livro é publicado pela editora Aboio, que é uma editora de São Paulo, uma editora bastante jovem também. Eles começaram a publicar literatura em 2020 ou 2021, se eu não me engano, assim. E quando eu submeti o livro para eles, eu já conhecia o projeto editorial, eles tinham alguns poucos lançamentos. Então, um dos primeiros romances, se eu não me engano, o terceiro ou quarto romance do catálogo da editora. E foi muito legal o processo de publicar com eles, também num nível temático, de alguma maneira, porque ela é uma editora independente, ela é uma editora, uma casa menor, né? Não é uma grande casa editorial, ela é uma casa que está começando, e é uma casa que começou como uma revista de literatura, eles eram uma revista online, que de certo modo é a versão contemporânea da geração mimeógrafo, né? Os poetas dos anos 80 mimeografavam seus livros e distribuíam, e hoje a gente tem um movimento muito grande de revistas digitais, né? Sejam sites, blogs, ou mesmo no Instagram. E a Aboio era uma dessas, né? Ela era uma revista digital de literatura, se transformou numa editora, né? E agora publica livros físicos como o meu próprio livro. Assim. Então foi um processo muito legal, todo o processo com eles, assim, de preparação e agora de lançamento. Assim, eu acredito muito nesse trabalho independente e também coletivo, né? No qual o autor está bem envolvido com as coisas, no qual também os leitores estão bem envolvidos com as coisas, né? Porque o livro agora está em venda, ele está em pré-venda até o final de fevereiro. Né? Quem comprou na pré-venda tem o seu nome impresso no livro, que eu acho que é uma coisa muito legal também Que para legal. destacar esse caráter coletivo da literatura. E no momento ele está em venda, ele está na gráfica, ele ainda não está impresso, por isso eu também não estou com ele aqui para fazer ele físico aqui para fazer a minha promoção, porque ele ainda não foi impresso, ele deve ser impresso agora na primeira semana, no máximo segunda semana de março, mas ele está à venda. De momento, ele está à venda no site da editora, né, aboio.com.br. Vocês podem entrar no site da editora e comprar ele por lá.
E no momento que ele tiver impresso, ele vai ir para as livrarias, ele vai para livrarias físicas, ele vai também para a Amazon, para a Martins Fonte, que é uma livraria online bastante interessante também. Mas no momento ele está à venda no site da Aboio, com envio para todo o Brasil. E a partir do dia 22, né, ou melhor dizendo, no dia 22 de março, como a gente já comentou, a gente tem o nosso lançamento físico em Porto Alegre, na Livraria Clareira. É uma livraria nova também, que abriu no final do ano passado, final de 2023, ali do Bonfim, num espaço super legal, super privilegiado. Dia 22 de março, às 19 horas, na Livraria Clareira. A gente também vai ter vários exemplares à venda e vai fazer um encontro com esses leitores, assim, também devolvendo para a cidade um pouco, né, de mim, da literatura, assim, né, conversar com várias pessoas que foram importantes nessa trajetória. Mas de serviço, eu acredito que é isso de momento. Assim, compras até o momento que a gente está conversando pelo site da Aboio, e a partir da segunda quinzena de março, em todas as livrarias, Amazon, sites especializados também. E também na Livraria Clareira, com certeza. Claro. Então, pelo site da Aboio, Aboio com I, né? Bem como se lê, assim, aboio.com.br. Fica aí para quem quiser acessar o site e adquirir esse livro, então, que vai ser lançado na sexta-feira, 22 de março, às 19 horas, na Livraria Clareira, aqui em Porto Alegre, no bairro Bonfim, né? A Livraria Clareira, que fica ali na rua Henrique Dias, número 111. Então, para quem quiser ir acompanhar ali, e muito legal essa coisa da pré-venda, de quem comprou na pré-venda ter o nome ali e ter essa construção coletiva, né? Do leitor participando da obra já no seu lançamento. Então eu acho muito legal, não tem dúvida que para quem se interessa por literatura, eu vejo que abre-se aí, através do Luiz Felipe Abreu, uma porta, né, de algo muito peculiar, diferente, que sem dúvida nenhuma vai agregar muito. Te confesso que eu particularmente aqui estou muito curioso pelo livro, Luiz, né? Muito legal. Luiz Felipe Abreu, olha, sensacional bate-papo, né? Queremos aqui, nós da TV Assembleia, te agradecer muito pela participação aqui, uma conversa riquíssima. Certamente espero que tenhamos outras oportunidades para falar não só desse livro, mas de outras obras, e falar da literatura como um todo, porque como pesquisador e escritor, e também como leitor, tu tem muita coisa para agregar. Parabéns pelo lançamento da obra, parabéns pela trajetória aí, muito obrigado pela presença. Se tu quiser, pode destacar algum outro trecho, alguma outra coisa que tu acha importante, o espaço é teu, pode ficar à vontade. Não, só tenho a agradecer. Acho que a conversa foi muito rica, assim, deu para falar bastante de vários aspectos do livro, de coisas que englobam a feitura dele e tudo mais. Então, só queria encerrar agradecendo mesmo, te agradecendo pessoalmente, Maurici, pela conversa, pelas perguntas, pelo interesse, agradecendo também a todo mundo da TV Assembleia, né, pelo espaço. A gente sabe como literatura no Brasil, ela é até hoje um pouco marginal, para usar um termo que a gente usou, assim. Então a gente tem um espaço tão privilegiado como é o programa, né, o capítulo 0, para falar de literatura e falar de modo tão livre. É muito especial, agradeço por esse espaço. Agradeço a quem estiver nos assistindo, a quem me lê, e a quem chegar junto lá na Clareira no dia 22, assim, tá todo mundo convidado, todo mundo aí da TV, todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Beleza. Maravilha. Então aí, na sexta-feira, dia 22, Livraria Clareira, lançamento da obra As Rimas Internas, do Luiz Felipe Abreu, que nos presenteou com esse baita bate-papo aqui agora. E o capítulo 0 de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.